Olá, aqui é Paulo César. Hoje nós vamos falar sobre discriminação e você vai aprender a verdade sobre discriminação e como isso, na realidade, pode lhe ajudar a despertar mais sua consciência. Então, dê logo um like aqui embaixo, se inscreva no canal se você já não estiver inscrito, porque nós vamos direto ao ponto. Normalmente se fala de discriminação como você segregar, né? Você julgar alguém por causa da raça, da cor, da opção sexual, né? Do local onde essa pessoa nasceu, da aparência física da pessoa. Na realidade, isso é uma deturpação nova do significado dessa palavra. Discriminar significa você perceber as diferenças, você saber discernir, você enxergar melhor. Essa é a verdadeira essência da palavra discriminar. E para que você entenda melhor, eu quero lhe falar sobre 3 faculdades mentais, 3 coisas três princípios que regem nossa mente. O primeiro deles, que tem a ver com discriminar, é a sua capacidade de usar seus sentidos. Então, se você vai para a feira e você não discrimina, então você pode comprar lá 5, 7 quilos de tomate, porque é tudo igual, né? Tomate, batata, cenoura, você não faz discriminação. Um perfume, né, que você compra e qualquer outro perfume, se você não discrimina, se você não usa os seus sentidos, se você não usa a sua visão, na hora de escolher o tomate, né, na hora de escolher a batata, na hora de escolher a cenoura, na hora de escolher qualquer coisa que você vai comer, ou um carro que você vai comprar, você está discriminando, você está usando os seus sentidos para avaliar aquilo, para perceber aquilo, para enxergar aquilo, para escolher aquele que é melhor dentro das opções que você tem. Você está escolhendo o que é melhor ou o que você deseja para você. Essa é a primeira faculdade. Isso é discriminar, né? Se você não discrimina, você acaba comprando, né? Você fecha os olhos e você enche o seu saquinho de batata até você ter o suficiente sem escolher. Então veja que discriminar é algo importante, é algo que nós utilizamos. É para isso que servem nossos sentidos, né? Você vai escolher a casa, você vai escolher qualquer coisa para você. Eu acho que isso já ficou claro o suficiente. A segunda faculdade que, sabe, afeta a nossa discriminação é a nossa memória. E essa faculdade é porque, sabe, nosso cérebro, ele é um mecanismo de gravação e reprodução. Então, se você já teve uma experiência, né, romântica com alguém no passado, e essa pessoa lhe traiu, ou lhe tratou mal, ou lhe fez sofrer de qualquer forma, você tende a julgar, né? Todos os homens são iguais, né? E isso é justamente essa memória, essa gravação que tem na nossa memória e a reprodução. Aquilo que você viveu vai se reproduzindo na sua mente. Você passa a não discriminar. Você passa a não perceber. Você passa a não olhar, né? Você não está discriminando os homens. Existem homens que vão lhe respeitar, existem homens que têm princípios, existem homens que têm as qualidades que você gostaria de ter numa pessoa do seu lado. Se você teve uma experiência negativa com a mulher no passado, se ela lhe traiu, ou se ela lhe tratou mal, ou se ela lhe fez sofrer, se ela lhe abandonou por qualquer motivo, então você tende a não discriminar entre as mulheres. Todas as mulheres são interesseiras, todas as mulheres não querem saber de nada, elas só querem se aproveitar, né? Elas nos usam para os seus benefícios próprios. Isso é não discriminação. Você está colocando
todas as mulheres dentro da mesma caixinha. Você não está percebendo que existem diferenças entre as pessoas. Você precisa aprender a discriminar. Veja que discriminar e preconceito e racismo são duas coisas que não têm originalmente. Eu sei que o sentido da palavra hoje é esse, mas a verdadeira essência da palavra não tem nada a ver com a outra. Nós devemos, na realidade, discriminar cada vez melhor. Discriminar é o contrário do preconceito. Quando você está preso nessa faculdade mental, que é você gravar as coisas que aconteceram na sua vida e ficar reproduzindo elas e generalizando, isso se chama preconceito. Nós precisamos discriminar entre as nossas memórias. Nós precisamos nos perguntar: todos os homens são iguais? São, né? Você tem pais, você tem irmãos, você tem amigos, você tem figuras públicas que você admira, que são homens. São todos iguais? Essa pergunta, quando você começa a se questionar, isso é discriminação. E isso é uma faculdade que pode lhe ajudar muito a despertar a sua consciência. Então, abaixe o preconceito, né? O preconceito é a não discriminação. Tem uma história que se conta muito, né? Quando você pega um elefantinho novinho, você amarra ele com a corda bem forte e prende um toco no chão. Quando aquele elefantinho ele tenta sair dali, ele tenta se afastar daquele lugar, ele não consegue, ele está preso ali. E à medida que ele vai crescendo, ele aprendeu que quando aquela cordinha está amarrada no pé dele, ele está preso, não há nada que ele possa fazer, não adianta tentar sair dali, não adianta tentar fugir. E de repente você tem aquele elefante enorme, de várias toneladas, preso com uma cordinha fininha, que muitas vezes não está nem amarrada direito no toco. Mas por causa da falta de discriminação, a falta de olhar, de perceber, de analisar, por causa da nossa memória, né, que a gente gravou aquilo, aquele elefantinho gravou que se a corda estiver amarrada no pezinho dele, não adianta. Não adianta tentar sair dali, ele não vai conseguir. E de repente, ele não discrimina, ele não tem a percepção, ele não tem a lucidez de olhar para aquela corda e perceber que o tamanho dele mudou e aquela corda não é mais tão forte e que ele pode sair dali. Crenças limitantes que nos prendem, que nos seguram onde nós estamos, são fruto da falta de discriminação. E a terceira faculdade mental, que tem a ver com discriminação, e essa é a faculdade que nos permite despertar a consciência. Essa faculdade que nós humanos temos, que os animais não têm, de questionar a realidade, de questionar aquilo que nós vemos, né? As pessoas sempre dizem: olha, isso aqui é assim, né? Isso aqui é assado, a vida é assim, os homens são assim, as mulheres são assim, né? Tal pessoa é assim, tal outra pessoa é de outro jeito. E nós não discriminamos, nós não questionamos essa realidade. Nós não usamos nossa faculdade, nós não temos lucidez, nós estamos presos naqueles conceitos que nós adquirimos e nós não discriminamos isso que está diante da nossa frente com a memória que nós temos de situações passadas ou de coisas que nos disseram. Pessoas nos dizem coisas e nós, por falta de discriminação, nós simplesmente aceitamos. Agora, se você já costuma assistir meus vídeos, você sabe que eu sempre gosto de colocar uma prática.
Então eu vou colocar uma prática para você aqui agora. Eu quero que você perceba como a discriminação pode lhe libertar. Eu quero que você pense em algo que você não está satisfeito em relação a você, né? Alguma coisa que lhe deixe triste. Talvez seja a situação que você está vivendo, talvez seja um defeito, um hábito, algo, alguma característica sua. E eu quero que você olhe para dentro de você e perceba como você se sente em relação a isso, né? Veja como você se sente em relação a isso que você gostaria de mudar em você ou na sua vida, né? Perceba como você se sente. E eu quero que você perceba como você vem, sabe, se martelando, se martirizando, se maltratando em relação a essa coisa. Perceba as coisas que você costuma se dizer em relação a isso que você gostaria de mudar, de, sabe, transformar na sua vida ou em você. Perceba. E eu quero que você veja que essa forma como você pensa em relação a isso é o que lhe mantém nisso. E essas coisas que você sente em relação a você, você pensa em relação a você ou essa situação que você está vivendo, é a sua mente que está fazendo isso. E a sua mente é sua. A sua mente pertence a você. É você que está mantendo esse preconceito, porque isso é passado. Enquanto você se mantiver preso ou presa nesses conceitos, sabe, revivendo, reproduzindo essas sensações, essas mentiras na sua mente, você vai estar preso ou presa nisso. Então eu quero que você faça algo diferente, né? Ao invés de ficar tentando lutar contra isso, ao invés de tentar reprimir isso, resistir a essas sensações, ao invés de você ficar preso nesses preconceitos em relação a você ou a sua vida, eu quero que você, só agora, né? Só agora e só o quanto você puder. O grande segredo é esse, é só agora. As pessoas às vezes dizem, eu não consigo, não, só o pouquinho que você conseguir, solte esse preconceito que você tem em relação a você. Solte essa sensação que você tem em relação a você. Só por agora, você poderia abrir mão, soltar, pensar assim em relação a você. Você poderia só agora soltar mais um pouquinho isso que você sente, isso que você pensa em relação a você ou a sua vida ou a alguma situação que você está vivendo. E você poderia soltar mais um pouquinho e soltar mais um pouco. E mais um pouquinho ainda. Você poderia soltar, abrir mão disso que você pensa em relação a você ou a sua vida ou ao que quer que você esteja vivendo. E você poderia soltar mais um pouco ainda. E mais um pouco ainda. E agora eu quero que você pense em relação a você, a sua vida ou alguma situação que você está vivendo. Isso que nós trabalhamos agora. Eu quero que você veja como você se sente ou pensa ou enxerga essa situação nesse momento. Se você fez comigo, você deve estar, sabe, é como se abrisse. Porque quando nós estamos não discriminando, quando nós não estamos presos ou presas nesse preconceito, nessa memória do que foi,
né, que a gente acha que é uma verdade absoluta, é como se você tivesse, sabe, olhando através de um funil. Você está vendo só o problema. Se você soltar, é como se sua visão se abrisse um pouco. Você começa a enxergar mais. Você começa a perceber mais. Você começa a ter mais lucidez em relação a essa situação, ou a você, ou ao que quer que seja. E nós podemos dar um passo além disso, não é? Nós podemos dar um passo bem além disso. E esse passo é, já que você vem, né, com essas sensações, com esses pensamentos, com esses preconceitos, com essas crenças limitantes presas em relação a você, isso não tem funcionado, né? Toda essa negatividade em relação à sua vida, nada disso tem funcionado. Que tal se nós fizéssemos o oposto? Que tal se nós nos dessemos um pouco de amor? Então eu quero que você faça isso agora, né? Experimente se dar um pouco de amor agora. E se dê um pouco mais de amor. E se dê um pouco mais de amor, um pouco mais de aprovação. E mais um pouco de aprovação, mais um pouco de amor, só agora. Né? Depois você pode voltar a pensar como você pensava antes. Só um pouco mais. E mais um pouco. E mais um pouco. E mais um pouco. E mais um pouco de aprovação. E mais um pouco ainda. E mais um pouco. Tá sentindo? Isso é discriminação. Discriminação é quando você para e você resolve discriminar aquilo que está na sua frente. Você resolve questionar a realidade que você vive. Você resolve, sabe, olhar verdadeiramente, perceber se essa verdade que você acredita, ou, né, que você vem acreditando e que você acredita, se isso é realmente uma verdade, se isso tem realmente fundamento. E, sabe, discriminar na realidade, quando você começa a questionar, quando você começa a olhar com um olhar novo cada coisa, não aceitar os conceitos que nós tínhamos, os preconceitos que nós tínhamos em relação a, sabe, a vida, a relacionamentos, a trabalho, a religião, a qualquer coisa. Quando você começa a realmente usar essa faculdade de discriminação, de percepção, de olhar, né, de perceber a realidade das coisas, isso é o despertar da consciência. Isso é o despertar da consciência. Você começa a viver cada momento olhando aquilo que está na sua frente. E não através dos moldes, né, que nós adquirimos no passado. Não através dos preconceitos, dos conceitos que nós adquirimos no passado. Não através da memória do que já aconteceu, mas olhando, discriminando cada situação como nova. Esse é o poder, esse é o segredo da discriminação. E Lester Levinson, sabe, que desenvolveu toda essa metodologia, na realidade ele usou para ele despertou a consciência dele. Ele dizia uma coisa, e muitos grandes mestres diziam isso também, né? Tentaram nos mostrar isso, que essa liberdade, esse despertar da consciência que
nós tanto buscamos. Na realidade, sabe, se você usar a discriminação, se você realmente começar a discriminar a sua realidade, você vai começar a perceber que, sabe, você já é livre. Você já tem essa consciência. E o que nós fazemos quando soltamos, quando, sabe, fazemos qualquer trabalho interior, quando usamos o Ho'oponopono, quando usamos a EFT, quando usamos o método Sedona, que, sabe, é o mais profundo de todos. Quando você começa a usar isso, na realidade você começa a abrir os olhos, você começa a discriminar que você já está desperto e você está vivendo essa mentira, você está acreditando nessas mentiras, você está, sabe, vivendo nessas limitações que nós mesmos criamos. Você não pode despertar sua consciência, a consciência já é desperta. Você não pode, sabe, criar consciência dentro de você, você já tem essa consciência. O que você precisa fazer é começar a discriminar mais. É começar a olhar e questionar aquilo que está na sua frente. Sabe, todas essas pseudo-verdades, todas essas crenças limitantes que nós compramos, sabe, que nós vivemos essas crenças limitantes. Quando você começa a usar essa faculdade de discriminação, você começa a questionar, você começa a se perguntar, você começa a dizer, isso é verdade? E olhar para dentro de você e dizer, sabe, eu posso soltar isso, eu posso soltar essa crença, eu posso soltar esse pensamento, eu posso deixar que essa sensação saia só agora, só nesse momento, só o melhor que você puder. E você começa a perceber que isso começa a sair. Bom, é isso. A mensagem desse vídeo é: discrimine mais. E discrimine, inclusive, o significado que nós sempre demos a essa palavra. Sabe, às vezes eu acho até que a inconsciência, ela quer roubar certas palavras e distorcer o sentido delas para que nós não as utilizamos como elas devem ser utilizadas, como elas podem nos libertar. Então, é isso aí. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link para o mini curso do Método Sedona. Vá lá, né? Assista, aprenda, utilize e discrimine cada vez mais. Dê um like aqui embaixo se você já não deu. Se inscreva no canal e um grande beijo para você. Vá aqui na descrição do vídeo, clique lá no link. Um beijo para você.